No vasto panorama da história antiga, poucos nomes ressoam com tanta força quanto o de Nabucodonosor. Herdeiro de um império que se estendia por inúmeras terras, ele se destacou desde jovem por sua inteligência estratégica e ambição insaciável. Sua jornada ao poder começou em uma época de intensas batalhas e disputas, quando o mundo conhecido se encontrava em um constante estado de turbulência. Filho de Nabopolassar, o rei que libertou Babilônia do jugo assírio, Nabucodonosor cresceu em um ambiente de guerra e intriga, onde cada decisão poderia significar a ascensão ou queda de dinastias inteiras. Determinado a expandir os horizontes do império que herdaria, ele não mediu esforços para se tornar o maior líder militar de sua época. Com um olhar frio e calculista, Nabucodonosor não apenas absorveu as lições que a história lhe oferecia, mas as aplicou com uma precisão quase implacável. Em cada batalha que travou, ele não viu apenas inimigos a derrotar, mas oportunidades de consolidar seu domínio sobre terras ainda mais vastas. Foi na Batalha de Carquemes, um confronto decisivo contra os egípcios, que Nabucodonosor mostrou ao mundo do que era capaz. Com uma vitória esmagadora, ele não apenas reafirmou a supremacia de Babilônia, mas também selou o destino de uma nova era, onde seu nome seria temido e reverenciado em igual medida. Cada passo que dava em direção ao trono era meticulosamente planejado. Cada decisão, um movimento calculado no grande tabuleiro da política e da guerra. E assim, enquanto o mundo assistia, Nabucodonosor subiu ao poder, trazendo consigo a promessa de uma Babilônia mais poderosa e gloriosa do que jamais fora vista antes. Nabucodonosor, agora firmemente estabelecido como o governante supremo da Babilônia, voltou sua atenção para o coração de seu império. Com uma visão grandiosa, ele imaginou uma cidade que não apenas simbolizasse seu poder, mas que também se tornasse o epicentro cultural e econômico do mundo antigo. A Babilônia de Nabucodonosor não era apenas uma cidade. Era uma afirmação de poder, uma obra de arte erguida em pedra e tijolo. As muralhas que cercavam a cidade, tão vastas que muitos acreditavam ser intransponíveis, serviam como uma demonstração de força e segurança. Por trás dessas muralhas, Nabucodonosor iniciou uma transformação monumental, moldando Babilônia em uma metrópole que refletia sua ambição e glória. O que realmente separou a Babilônia de Nabucodonosor das outras cidades da época foi a fusão entre poder militar e esplendor cultural. Ele construiu templos dedicados aos deuses babilônicos, cujas torres elevadas tocavam os céus, como se quisessem alcançar as próprias divindades. Os zigurates, estruturas escalonadas que se destacavam na paisagem, eram testemunhos visuais de sua devoção e de seu desejo de agradar aos deuses que ele acreditava sustentar seu trono. Cada tijolo dessas construções carregava inscrições que exaltavam o nome do rei, assegurando que sua memória perduraria por gerações. A grandeza desses edifícios não estava apenas em sua magnitude física, mas também no que representavam: a união do poder terreno com o favor divino. No entanto, foi no campo da arquitetura que Nabucodonosor realmente se destacou, elevando Babilônia a um status quase mítico. Os jardins suspensos, uma maravilha criada em homenagem à sua esposa, Amitis, tornaram-se lendários. Este feito de engenharia, com terraços elevados cobertos de vegetação exuberante, parecia desafiar as próprias leis da natureza. Nabucodonosor sabia que uma cidade não era apenas suas muralhas e templos, mas também os espaços que inspiravam reverência e admiração. Os jardins suspensos não apenas cumpriram esse papel, mas também reforçaram a imagem do rei como um soberano que podia moldar a terra de acordo com sua vontade. Ao caminhar pelas ruas de Babilônia, qualquer visitante seria confrontado por uma cidade vibrante, onde o comércio e a cultura floresciam sob a vigilância atenta de seu rei. As ruas eram pavimentadas com pedras lisas, e o tráfego constante de comerciantes, sacerdotes e cidadãos comuns criava uma energia que era palpável. Nabucodonosor investiu em todos os aspectos da vida urbana, desde a construção de palácios e templos até a melhoria das infraestruturas, como canais e estradas. Essa atenção aos detalhes não era apenas prática, mas também uma estratégia para consolidar seu poder e perpetuar seu legado. Babilônia tornou-se não apenas a capital de um império,
mas o coração pulsante de uma civilização. E assim, enquanto o esplendor de Babilônia crescia sob seu reinado, Nabucodonosor estava consciente de que sua glória terrena deveria ser acompanhada por um reconhecimento de algo maior. Ele acreditava que sua ascensão ao poder e a construção de uma cidade tão grandiosa eram sinais do favor divino, o que o levou a continuar suas obras com ainda mais fervor. Entretanto, o esplendor de Babilônia e a confiança do rei em seu próprio poder e influência estabeleceram as bases para o próximo capítulo de sua vida, onde seu orgulho e a crença na invulnerabilidade de suas realizações o conduziriam a eventos que ele jamais poderia ter previsto. Enquanto Babilônia florescia sob o comando de Nabucodonosor, seu desejo de expansão não se limitava à construção de uma cidade grandiosa. Ele almejava conquistar territórios e subjugar nações, consolidando seu império como o mais poderoso da terra. Uma das regiões que chamou sua atenção foi o Reino de Judá, um pequeno, mas significativo reino no Oriente Próximo. Jerusalém, a capital de Judá, era conhecida por seu templo, um símbolo da fé e da identidade do povo judeu. Para Nabucodonosor, a conquista de Jerusalém não era apenas uma vitória militar, mas também uma afirmação de que nenhum reino, por mais devoto que fosse, poderia resistir ao poderio babilônico. Nabucodonosor lançou uma série de campanhas militares contra Judá, cada uma mais devastadora que a anterior. Em 597 a.C., ele sitiou Jerusalém, capturando o rei Joaquim e levando consigo muitos dos nobres e artesãos da cidade, como parte de uma estratégia para enfraquecer a nação. Entre os cativos estava o jovem profeta Daniel, cuja vida e visões desempenhariam um papel crucial nos eventos subsequentes. Mas essa primeira deportação foi apenas o começo. Insatisfeito com a resistência contínua de Judá, Nabucodonosor retornou em 586 n.Cr. para completar o que havia começado, desta vez com consequências muito mais devastadoras. O ataque final a Jerusalém culminou na destruição do Templo de Salomão, um evento que marcou profundamente a história do povo de Israel. Com o templo em ruínas, a cidade saqueada e seus habitantes levados em cativeiro, Nabucodonosor não apenas conquistou um território, mas também desmantelou uma identidade nacional. Para o povo judeu, essa tragédia foi um golpe esmagador, pois o templo era o centro de sua vida religiosa e cultural. A perda do templo e o exílio em Babilônia foram vistos como um julgamento divino, uma consequência de seus pecados, mas também como um teste de fé e perseverança. O cativeiro babilônico tornou-se um período de profundo significado espiritual e cultural para os judeus. Levados a uma terra estrangeira, eles enfrentaram o desafio de manter sua fé e identidade em um ambiente pagão. Mesmo longe de sua terra natal, muitos dos exilados se voltaram para as Escrituras e para a tradição oral, preservando suas crenças e práticas. Nesse contexto, Nabucodonosor, embora fosse o conquistador, tornou-se uma figura central em uma história de resistência e renovação espiritual. O exílio não apenas fortaleceu a fé do povo de Israel, mas também plantou as sementes de um retorno que se tornaria uma promessa de restauração. No entanto, para Nabucodonosor, a conquista de Jerusalém e o cativeiro de seu povo eram apenas mais um passo em sua busca por glória e domínio. Ele via esses atos como parte de seu direito divino de governar, acreditando que seu sucesso era uma prova do favor dos deuses. Mas, enquanto consolidava seu império e afirmava seu poder, a interação com o povo de Israel e as profecias que emergiram desse período começaram a tecer um destino que ele não poderia prever. A vitória, que parecia completa, escondia sementes de mudanças profundas e inesperadas, tanto para o reino de Babilônia quanto para o próprio Nabucodonosor. No auge de seu poder, Nabucodonosor começou a ser perturbado por sonhos que o desconcertavam profundamente. Entre esses sonhos, havia um que se destacava, uma visão tão vívida e enigmática que o rei não conseguia encontrar paz. Acordando em estado de agitação, ele sabia que esse sonho não era um mero produto de sua imaginação, mas uma mensagem que precisava ser decifrada. Em seu desespero por respostas, Nabucodonosor convocou todos os magos, astrólogos e sábios de Babilônia, exigindo que eles não apenas interpretassem o sonho, mas também o revelassem, pois ele se recusava a compartilhá-lo.
Nenhum deles foi capaz de realizar tal façanha, aumentando ainda mais a frustração e a ira do rei. Foi nesse momento de crise que Daniel, um dos jovens judeus levados em cativeiro, foi trazido à presença do rei. Daniel, conhecido por sua sabedoria e fé inabalável, pediu um tempo para buscar a interpretação do sonho através da oração. Durante a noite, a revelação veio a Daniel, e ele foi conduzido diante de Nabucodonosor para descrever e interpretar o sonho. Daniel falou de uma grande estátua, composta de diferentes materiais: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de uma mistura de ferro e barro. Cada parte da estátua representava um reino, começando com o império de Nabucodonosor e passando por sucessivos reinos que surgiriam após o seu. Daniel então descreveu o clímax da visão: uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas que atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente. A pedra então cresceu e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Ao ouvir essa interpretação, Nabucodonosor foi tomado por um misto de espanto e reverência. Daniel revelou que o sonho era uma mensagem de Deus, mostrando não apenas a grandeza do império de Nabucodonosor, mas também o destino final de todos os reinos terrenos, que seriam substituídos por um reino eterno, estabelecido por Deus. Essa revelação não só confirmou a grandeza de Babilônia, mas também insinuou sua transitoriedade diante de algo muito maior. Nabucodonosor, impressionado pela precisão e profundidade da interpretação de Daniel, reconheceu a mão de Deus na vida do jovem profeta. Ele exaltou Daniel, promovendo-o a uma posição de alta honra em seu reino e concedendo-lhe autoridade sobre toda a província da Babilônia. Contudo, mesmo com essa demonstração de humildade e reconhecimento do poder divino, o orgulho de Nabucodonosor permanecia inabalável. O sonho, que deveria servir como um lembrete da fragilidade dos reinos humanos, foi percebido pelo rei como uma confirmação de sua própria grandeza, e ele continuou a governar com a convicção de que seu império duraria para sempre. No entanto, o sonho e sua interpretação plantaram uma semente de inquietação no coração de Nabucodonosor. Embora ele não compreendesse completamente o significado profundo da visão, a ideia de que algo maior e mais poderoso que seu império poderia surgir permaneceu em sua mente. Esse presságio do futuro começou a moldar suas ações e decisões, preparando o cenário para os eventos que viriam a seguir, onde seu orgulho e a percepção de sua invulnerabilidade seriam desafiados de maneiras que ele jamais imaginou. Enquanto Babilônia continuava a se destacar como a joia do mundo antigo, o coração de Nabucodonosor era consumido pelo orgulho. Ele caminhava pelos jardins e palácios que havia construído, sentindo-se o arquiteto supremo de sua própria glória. Aos olhos do rei, cada pedra, cada estrutura, cada monumento erguido era um testemunho de sua grandeza e de sua capacidade de moldar o destino de nações. Convencido de que sua força e sabedoria eram responsáveis por todas as suas conquistas, ele se exaltou, acreditando ser invencível e indiscutivelmente superior. Contudo, mal sabia ele que esse orgulho desenfreado estava prestes a desencadear um processo de humilhação que mudaria sua vida para sempre. Certa noite, enquanto passeava pelo terraço de seu palácio, Nabucodonosor contemplou a vastidão de Babilônia e proclamou: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, com minha imensa força e para a glória de minha majestade?" Essas palavras carregadas de arrogância mal haviam deixado seus lábios quando uma voz celestial interrompeu seus pensamentos, pronunciando um julgamento que ele jamais esperava ouvir. A sentença divina foi imediata e irrevogável. Nabucodonosor seria destituído de sua posição e de sua sanidade, vivendo como um animal selvagem, até que reconhecesse que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele deseja. O que se seguiu foi uma transformação drástica e perturbadora. Num instante, o rei todo-poderoso foi reduzido a uma condição subhumana. Ele foi afastado de seu trono, deixando de ser o soberano de Babilônia para vagar pelos campos como uma besta. Sua mente se desintegrou e ele começou a viver entre os animais, comendo ervas como um boi e deixando que seu corpo fosse tomado pela natureza.
Seus cabelos cresceram como as penas de uma águia, e suas unhas como as garras de um pássaro. Aquele que um dia havia sido o governante mais poderoso da terra, agora estava reduzido a um estado de total humilhação, uma sombra do homem que outrora se julgava invencível. Durante 7 longos anos, Nabucodonosor permaneceu nesse estado de loucura, privado de sua dignidade e humanidade. Mas no final desse período, algo mudou dentro dele. O orgulho que havia dominado seu coração foi lentamente substituído por uma nova compreensão da realidade. Ele levantou os olhos ao céu e sua razão voltou. Naquele momento, Nabucodonosor reconheceu o erro de sua arrogância e proclamou a grandeza do Deus Altíssimo, o único digno de toda honra e glória. Essa transformação interna marcou o início de sua restauração, tanto em termos de sanidade quanto de posição. Ao retornar ao trono, Nabucodonosor não era mais o mesmo homem. A experiência de viver como um animal, desprovido de sua humanidade, o ensinou uma lição profunda e duradoura sobre a soberania divina e a futilidade do orgulho humano. Ele declarou que o reino de Deus é eterno e que ele faz o que deseja com os exércitos do céu e os habitantes da terra. Esse reconhecimento não apenas restaurou sua realeza, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre o poder e a humildade. Contudo, essa humilhação divina, que o trouxe de volta à realidade, seria o prelúdio para os eventos finais de sua vida, onde as consequências de seus atos e sua trajetória se encontrariam em um desfecho inevitável. Após anos vivendo como uma besta nos campos, afastado da civilização e da glória que um dia conheceu, Nabucodonosor finalmente experimentou um momento de clareza. Naquele instante, ele ergueu seus olhos ao céu e sua razão lhe foi restaurada. Esse ato simples, mas profundamente significativo, marcou o início de sua transformação final. O rei, que outrora se vangloriava de suas realizações e poder, agora compreendia a verdadeira fonte de sua autoridade. Ele reconheceu que todo o poder e glória que possuía vinham do Altíssimo e que seu reino não era uma prova de sua própria grandeza, mas sim uma demonstração da misericórdia e soberania de Deus. Ao recuperar sua sanidade, Nabucodonosor voltou ao seu trono, mas sua postura havia mudado drasticamente. A arrogância e o orgulho que antes dominavam seu coração foram substituídos por um espírito de humildade e reverência. Ele começou a governar com uma nova perspectiva, reconhecendo que o seu reino e sua vida estavam nas mãos de Deus. Essa mudança não foi apenas interna, mas também pública. Nabucodonosor fez questão de proclamar a toda a Babilônia que o Deus de Daniel, o Deus de Israel, era o verdadeiro e único soberano sobre todos os reinos da terra. Em vez de exaltar a si mesmo, ele agora exaltava o nome do Altíssimo, reconhecendo que foi a mão de Deus que o sustentou e restaurou. Essa confissão pública de fé foi um ato surpreendente para um rei que havia construído seu império com base na força militar e na conquista. No entanto, Nabucodonosor entendeu que sua restauração ao trono não era um simples retorno ao poder, mas uma segunda chance oferecida por Deus. Ele se viu como um instrumento nas mãos do Criador, cujo propósito era governar com justiça e sabedoria, reconhecendo que todo o poder humano é temporário e sujeito à vontade divina. Essa nova abordagem ao governo trouxe paz e estabilidade à Babilônia, e o nome de Nabucodonosor começou a ser associado não apenas à construção de um império, mas também ao reconhecimento da supremacia divina. Enquanto Nabucodonosor governava com esse novo entendimento, ele também se tornou um exemplo vivo do poder transformador de Deus. Sua vida passou de uma trajetória de orgulho e autossuficiência para uma jornada de humilhação e, finalmente, redenção. Aquele que um dia se considerou invencível e autossuficiente, agora se via como um servo de um poder maior, algo que ele nunca havia compreendido em sua ascensão ao trono. Essa transformação tocou profundamente os que o rodeavam, impactando não apenas sua corte, mas também todo o Império Babilônico. Com o tempo, o impacto da transformação de Nabucodonosor reverberou além das fronteiras de seu reino. Sua história se tornou um testemunho do que acontece quando o orgulho humano colide com a soberania divina, e como mesmo o mais poderoso dos reis deve reconhecer sua pequenez diante do Criador. Porém, mesmo após essa transformação, a trajetória de Nabucodonosor
ainda estava longe de seu desfecho. O tempo continuava a avançar, e o caminho que ele havia escolhido, embora agora marcado pela humildade e reconhecimento de Deus, estava prestes a chegar ao seu fim, onde o legado de sua vida e suas escolhas culminariam em um encerramento que ninguém poderia ter antecipado. Nos últimos anos de sua vida, Nabucodonosor, que outrora fora o monarca mais poderoso do mundo, começou a mostrar sinais de uma terrível decadência. Embora ele tenha experimentado uma transformação espiritual após reconhecer a soberania de Deus, sua história não caminhou para um final pacífico. O mesmo rei que havia sido restaurado ao trono, depois de viver como um animal selvagem, viu-se novamente submerso em uma escuridão mental da qual não conseguiu escapar. Seu orgulho, que antes o havia levado à beira da destruição, parecia ter deixado cicatrizes mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. O declínio de Nabucodonosor foi gradual, mas implacável. Ele começou a exibir comportamentos cada vez mais estranhos, semelhantes àqueles que o haviam afligido durante seus 7 anos de loucura. A mente que havia brilhado com tanta astúcia e estratégia militar, agora estava novamente perturbada, assombrada por visões e temores que ele não conseguia controlar. Em um cruel retorno ao passado, Nabucodonosor voltou a agir como um animal, deixando o palácio e vagando pelos campos, distante de qualquer traço de sua antiga majestade. Em vez de comandar exércitos, ele passou a comer grama como um boi, afastando-se de todos que um dia o serviram com temor e reverência. A decadência mental de Nabucodonosor não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um espetáculo doloroso para aqueles que um dia o viram como um grande conquistador. Ele perdeu completamente o contato com a realidade, incapaz de governar ou mesmo de reconhecer os rostos que o cercavam. As unhas que cresceram como garras e o cabelo que se alongou como as penas de uma ave eram os sinais externos de uma deterioração interna ainda mais devastadora. Aquele que uma vez se considerou o maior dos reis agora não passava de uma sombra, um homem que já não podia diferenciar entre o humano e o bestial. Sua mente, já tão desgastada pelos anos de soberba e punição divina, finalmente sucumbiu à loucura total. Foi em meio a essa demência que Nabucodonosor encontrou sua morte. Ele morreu sozinho e afastado, não em um palácio rodeado por súditos leais, mas nos campos, em um estado de completa alienação. Sua vida, que começou com conquistas gloriosas e a construção de um império, terminou em uma humilhação absoluta, sua mente destruída pelos mesmos demônios que ele acreditava ter superado. A brutalidade de sua morte, marcada por sua incapacidade de retornar à sanidade, deixou uma marca indelével em todos aqueles que testemunharam seu declínio. Para muitos, sua morte não foi apenas o fim de um reinado, mas um aviso terrível do que acontece quando o orgulho e a arrogância desafiam a ordem divina. Com a morte de Nabucodonosor, Babilônia começou a desmoronar lentamente. Sem a força e a liderança que ele, mesmo em sua loucura, representava, o império começou a se fragmentar. O fim trágico de Nabucodonosor foi visto como um símbolo do fim de uma era em que a glória terrena havia sido erguida e destruída pelo mesmo poder que a criou. Aquele que um dia fora considerado um deus entre os homens, terminou como uma figura trágica, lembrada não apenas por suas conquistas, mas pela forma brutal e desoladora como sua vida chegou ao fim, em loucura e isolamento. Mas mesmo em sua morte, a história de Nabucodonosor continuaria a ser contada como um lembrete eterno da soberania de Deus e da queda inevitável daqueles que se erguem contra ele. A morte de Nabucodonosor, marcada pela loucura e isolamento, não apagou a grandeza que ele um dia alcançou, mas lançou uma sombra profunda sobre seu legado. Como um dos monarcas mais poderosos da antiguidade, Nabucodonosor é lembrado tanto pelas suas conquistas quanto pelo trágico fim que encontrou. Sua vida foi uma montanha-russa de glória e humilhação, com um império que chegou ao auge de seu poder sob seu comando, mas que também começou a desmoronar após sua morte. O legado de Nabucodonosor é complexo, abrangendo não apenas sua habilidade como construtor e estrategista, mas também suas falhas como ser humano, especialmente no que diz respeito ao orgulho que o levou à ruína. Nos anais da história bíblica, Nabucodonosor é uma figura de destaque.
Ele foi o instrumento pelo qual Deus realizou o julgamento sobre Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo de Judá ao cativeiro babilônico. Ao mesmo tempo, sua história serve como um poderoso exemplo de como o orgulho humano pode ser derrubado pelo poder divino. Os livros de Daniel e Jeremias, entre outros, documentam as interações entre Nabucodonosor e o Deus de Israel, mostrando como mesmo o mais poderoso dos reis estava sujeito à vontade do Criador. Sua transformação de um rei altivo para um homem humilhado e finalmente para um crente é uma narrativa que continua a ressoar com aqueles que estudam as Escrituras. Embora Nabucodonosor tenha morrido em um estado de loucura, sua história não foi esquecida. Ao longo dos séculos, ele foi lembrado não apenas como o grande construtor de Babilônia, mas como uma advertência sobre os perigos do orgulho. Sua vida é frequentemente usada como uma lição sobre a necessidade de humildade diante do poder maior de Deus. As obras que ele deixou para trás, como os jardins suspensos, tornaram-se lendas, mas seu nome também está associado à destruição, à tirania e, finalmente, à redenção. Nabucodonosor é uma figura complexa que personifica a tensão entre o poder humano e a submissão à vontade divina. O impacto de Nabucodonosor na fé judaica e, posteriormente, na tradição cristã é inegável. Ele é tanto um símbolo do poder e da opressão, quanto uma figura que, por meio de sua própria humilhação, reconheceu a supremacia de Deus. Sua história é contada e recontada, não apenas como um relato histórico, mas como uma parábola viva sobre a soberania de Deus sobre os reis e nações. Mesmo em sua queda final, Nabucodonosor serve como um exemplo de que o poder terreno é transitório e que o verdadeiro poder reside em reconhecer e honrar o Criador. Essa dualidade de sua vida, a glória terrena seguida pela humilhação divina, é o que torna seu legado tão duradouro e relevante até os dias de hoje. Enquanto Babilônia se desintegrava após sua morte e o império que ele construiu começou a desaparecer nas areias do tempo, a história de Nabucodonosor sobreviveu. Ela sobrevive não apenas nas ruínas de suas construções, mas nas lições espirituais que sua vida e morte deixaram para as gerações futuras. A ascensão e queda de Nabucodonosor continuam a ser uma lembrança poderosa de que, em última análise, todo poder humano é subordinado ao poder divino. E é essa lição que, acima de tudo, permanece como o legado final de Nabucodonosor na história e na fé. Um legado que, mesmo diante de um fim tão brutal, resiste ao passar do tempo.